Bom dia, pessoal. Hoje uma manhã chuvosa, mas isso não existe no virtual. E uma das grandes virtudes do virtual, gente, é não ter mais limites físicos. Então, esse virtual nos permite que nós possamos ultrapassar as barreiras geográficas e sairmos um pouco fora do Brasil e, de uma maneira mais acessível, ver compradores internacionais. Acho que esse também é um momento bastante oportuno, porque todas as cadeias de abastecimento de todos os países estão um pouco fragilizadas. Então, existe espaço para ocuparmos fabricantes locais também de outros países, principalmente da América Latina. Infelizmente, essa vantagem vem de uma doença que está abalando o mundo. Mas, por outro lado, significa também que podemos tirar um proveito em relação aos nossos principais concorrentes, que são a China, em razão do preço, e em razão também a Itália e a Espanha, que lamentamos muito e temos que ter uma solidariedade enorme, mas que não estão conseguindo abastecer os mercados de aqui. Então, eu acho que não devemos só pensar hoje, primeiramente, sim, no Brasil, mas devemos pensar que nós temos toda essa América Latina e também a Europa que precisa de uma cadeia que possa fornecer produtos tão bons quanto os que eles estavam habituados. É uma oportunidade realmente de mostrar que temos qualidade, que temos moda, que temos tecnologia, inovações, tudo isso temos uma razão suprema para mostrar agora, uma oportunidade para mostrar. Acho que é até um pouco deselegante dizer uma oportunidade. Eu gostaria de trocar essa palavra e dizer assim, que ao invés da oportunidade, nós temos uma obrigação de fazer com que essas empresas continuem. Você sabe que a vida de empresário não é fácil, e imagine se houver uma crise de desabastecimento para todas essas empresas da América Latina e do Brasil, do mundo inteiro, no setor coreiro calçadista. Por isso que eu acho que é hora de nós expandirmos e pensarmos também não só na oportunidade, mas também na cooperação. É uma nova era que se inicia e se termina com o que nos abateu mundialmente. Uma boa palestra para vocês. Conheço o Talarico de longa data e acho que pode nos agregar muito em conhecimento, numa coisa que nós não estávamos tão preparados para fazer acontecer em 6 meses, quando se pensava num tempo de 5 a 10 anos. Então, boa palestra e que aprendamos bastante. Aline e com o Luiz, dia a dia de trabalho. Então, mas eu vou só já começar discordando, se isso me permitir, não uma palestra, mas um bate-papo que a gente possa ter, onde as ideias sejam que como aproveitar de uma maneira integrada o evento que nós temos agora, de dia 25 a 27, Inspira. Estamos falando com os expositores e até alguns dos convidados, de como utilizar esses eventos de uma maneira que a gente saia com uma vantagem competitiva. Então, mais do que ensinar ou passar uma visão técnica, é que a gente possa repensar como fazer negociações internacionais com ferramentas online. Lembrando que toda e qualquer crise permite a gente se reposicionar. Então, eu entendo que desse momento está surgindo uma situação muito positiva para que a gente saia mais forte e repensando os nossos negócios. Um outro ponto que eu considero importante é que negociação não é um ato isolado
Então, bacana. Começou como que eu acho que é o mais importante nós conversarmos. Uma reunião internacional, uma negociação internacional online, ela está sujeita a situações como essa que a gente passou. O importante é como retomar e como fazer isso de uma maneira organizada. Então, o objetivo não é ensinar técnicas de negociação, porque isso vocês conhecem, ou tem um fórum específico para se discutir, não em 40 minutos. Mas como a gente pode trabalhar em equipe? E como utilizar esse material para discutir com os nossos pares para resolver situações, quer seja de um planejamento de uma negociação, como também de como evitar problemas como a gente teve agora, né? Isso faz parte e todos, de certa forma, já estão preparados para que nós possamos superar problemas nessas situações de negociação internacional online. Qual vai ser o nosso bate-papo nesses próximos minutos? Discutir um pouco sobre esse novo cenário da negociação. Um segundo ponto, como criar e identificar oportunidades nesse rápido momento de trabalho, que ferramentas principais a serem utilizadas, discutir um pouco sobre objetivos e como escolher as estratégias e, finalizando, montar os cenários de vendas e aplicações de impacto. Lembrando que nós temos 2 encontros, esse primeiro e um próximo, dia 19, onde a gente vai entrar um pouco mais em detalhe de como fazer as apresentações digitais mesmo, como usar essas ferramentas de uma maneira que o material de apoio seja importante no nosso dia a dia. Esse nosso assunto agora, quer dizer, esses 5 pontos chaves, eles podem ser entendidos da seguinte forma. Primeiro, qual o seu estágio de competição? Você está preparado para esse contexto de internacional e online? Como a própria Ilse disse, não vamos dizer como crise, oportunidade, problemas, mas é uma situação de negócios onde abre uma janela enorme, tanto para fornecedores, compradores, vendedores, quer dizer, essa cadeia, de uma maneira desorganizada hoje, está buscando um novo formato de trabalho. Então, o estágio de competição, qual é o seu momento, é muito importante você entender. Você e a sua empresa estão preparados? Qual o nível de experiência que você tem nesse ambiente? Se não tem, sem problemas, busque alguém que possa te ajudar a fazer parte disso. Na própria Assintecal, o Luiz é um bom parceiro para que possa trocar ideias, para que a gente possa, ou que vocês possam achar um caminho de trabalho. Independente do teu estágio de competição, e o mercado está aberto tanto para as duas partes, lembrando que é nacional e internacional. O fato de ser internacional não quer dizer que a gente não possa também trabalhar no nosso ambiente interno. As ferramentas online permitem que a gente faça isso de uma maneira muito dinâmica. Um segundo ponto é, se você dispõe de competências claras e objetivas, né? Se você tem um diferencial concreto, e aí é um ponto-chave. Se você não tem o que oferecer de maneira clara e objetiva, talvez a negociação, independente se presencial ou online, ela vai perder sentido. Outra, você tem capacidade de produção ou está buscando produção, isso é determinante também uma avaliação. Qualidade, nós sabemos que muitas pessoas pensam que essas negociações envolvem só preço, mas é preço dentro de uma qualidade possível e interessante, né? E, acima de tudo, se você tem as competências claras de idioma e recursos básicos. Nós estamos falando com muitas pessoas com hábitos diferentes, linguagens, com pensamentos, velocidade de pensar diferente. Então, essas competências não se limitam só a você como pessoa, mas também da equipe e como é que você está preparado para essa negociação. E um terceiro ponto de reflexão nessas negociações internacionais é se você tem uma estratégia muito clara, né? Qual é o apoio técnico que você está por trás disso. O By Brasil é um projeto dentro do Inspira Mais que permite discutirmos isso. Por exemplo, esse próprio bate-papo da gente é uma ferramenta de apoio técnico. Se você tem as apresentações bem feitas, se tem alguns casos já na tua história para usar nessa negociação, e se seu sistema de dados, né, como que você gerencia os dados, se você tem isso de uma maneira diferenciada. Como nós estamos falando de negociações internacionais online, esse sistema de dados hoje é uma ferramenta digital muito importante para a gente ter um bom sucesso. E para entrar pelo menos numa conceituação, já que nós estamos falando de negociação, a pergunta é, você faria negócio com quem você não conhece, não fala seu idioma e quer levar vantagem em cima da sua oferta? É um ambiente hostil. O que nós estamos falando é esse ambiente competitivo
né, tanto nacional, internacional, como comprador e vendedor, onde são pessoas em situações diferenciadas, tentando buscar cada uma da melhor forma possível o seu melhor resultado. E isso com um agravante que é uma ferramenta online, onde você não tem algumas fases que no dia a dia, o cafezinho, o olhar, a amizade, a pausa, que te ajudam para você conseguir mapear melhor o mercado. Então, é uma situação online, é um pouco mais objetiva e tem que ser feita de uma maneira muito clara. Muitas das telas que eu estou apresentando para vocês, se olhar bem na partezinha de baixo, sempre tem 2 links, 2 hipertextos, e ao término tem uma relação de todos eles, onde vocês podem aprofundar todos os temas que a gente está conversando, né? Então, sempre, cada tema que a gente tem um material de apoio. E aí é um novo cenário de negociação que eu gostaria de conversar com vocês. Por exemplo, para a gente ter esse bate-papo agora, que tem alto risco com problemas de tecnologia, essas coisas todas, né? Isso não começou hoje, isso tem um preparo já de um bom tempo. O próprio Luiz está preparando essas histórias, eu já estou envolvido nisso, o tempo de preparo, a base, para que a gente possa ter esses 40 minutos de conversa. Com certeza, nós temos dias de preparação para um momento de 40 minutos, que com certeza, numa negociação, vai existir muitas outras horas posteriores a esse bate-papo, como uma continuidade do negócio. O que eu quero colocar como cenário de negociação? O ambiente, sempre existiu isso, mas com a forma online, você consegue integrar pré-venda, venda e pós-venda, essa relação de uma maneira técnica. E, obviamente, que você vai ter que entender que você vai ter que contratar a tecnologia, a TI, como seu mais novo vendedor. A tecnologia, você e os seus pares, tanto administrativos, jurídicos, isso compõe um time para que a gente possa ter um ambiente de negociação sistêmico e organizado. Existem uma série de itens, não vou entrar em todos os pontos, embora esse material seja para que vocês possam refletir ou não, mas desses 12 pontos importantes, eu acredito que o primeiro deles, sem dúvida, é qual o seu objetivo de prazo e preço já previamente estabelecido, né? Uma negociação não é um ato isolado, ele é alguma coisa feita ao longo do tempo. Por isso que as reuniões têm que ser feitas também no curto, médio e longo prazo, para que eu consiga, talvez, abrir um pouco mais as vantagens do curto e ganhar no médio e longo prazo. O determinante é você mapear, e esse é o ponto-chave que eu gostaria de colocar com vocês, de qual é o seu objetivo de preço, prazo e condições de negociação. Mapear pressupõe, nós vamos trabalhar daqui um pouco mais as ferramentas para isso, quais são as suas limitações ou não, e você também entender quem do outro lado está precisando de uma parceria ou tem algo a oferecer de maneira diferenciada. A negociação começa com uma boa antecedência, e é assim que funciona o cenário de negociação, mapear com profundidade. Um outro ponto que eu queria estabelecer é você usar a tecnologia para acelerar o processo. Termos técnicos, peço desculpas por isso, mas algumas ferramentas hoje são muito importantes de tecnologia que te permitem negociar de uma maneira diferenciada. Uma delas chama-se CRM e uma outra, né, quer dizer, chama LTV, Lifetime Value. Por exemplo, eu estou falando uma linguagem técnica, um idioma que talvez não seja de conhecimento das pessoas. Por isso a preocupação em ter alguns links embaixo que possam dar profundidade e trabalhar melhor para quem não conhece o tema. Eu tenho que ser educado a ponto de dizer não que a pessoa, que vocês não sabem, mas que caso queiram aprofundar, existe mais informações embaixo. CRM, sempre que a gente falar numa negociação um termo, a gente tem que explicá-lo na linguagem, no idioma de quem está conversando, na cultura de quem está do outro lado. CRM seria um Customer Relationship Management, ou um gerenciamento de clientes de relacionamento ao longo do tempo. Essa ferramenta de TI é muito importante. Existem muitos softwares que preparam essa estrutura. Existem até empresas hoje que, antes de você sentar na frente da negociação, você tem um mapa muito claro da pessoa, condições de endividamento, sociedade, negócios, como é que é o mapa da empresa. Hoje, negociação usa muito mapear clientes através de técnicas de gestão de informações. Então, você tem que ter esse CRM e um outro ponto que ele chama de Lifetime Value, que é
valor do cliente ao longo do tempo. O que eu quero dizer isso com vocês? Eu posso estar negociando, comprando ou vendendo com alguém aqui ou fora, que talvez o meu primeiro objetivo de curto prazo seja um número X, mas a médio e longo prazo ele deve crescer ou não. Esse mapeamento e entendendo qual é o valor do cliente ou do parceiro ao longo do tempo me faz entender o mapa de negociação. Uma coisa é fazer uma operação para $100 mil, outra coisa é fazer prevendo $3 milhões no mesmo tempo. Então, usar a tecnologia para mapear e criar esse processo é muito importante. E esse pesquisar antes de fechar qualquer contato pressupõe também a gente usar algumas ferramentas. Uma delas, que se usa muito, e tem o link aí embaixo, que é a técnica de inbound. Inbound seria você ter uma jornada de negociação ou de relacionamento com as pessoas. Não começa no momento que você senta com a pessoa. É antes, durante e depois. E tem toda uma forma de você construir isso em termos de tecnologia, com materiais que você tem que preparar com antecedência, o que você vai falar, mapear quem é o seu negociador importante, quem são as pessoas influenciadoras. Essas técnicas de inbound ajudam muito a mapear situações de negociação de alta performance. E, por fim, você tem que pensar bem a sua estratégia de compra e de venda e todo o aspecto logístico que está por trás disso, né? Obviamente, nós estamos falando de taxas, câmbios, estamos falando de moedas, tem todo esse cenário para que a gente não se sente de maneira preparada. Então, uma primeira reflexão, um novo cenário de negociação, como eu resumiria essa tela. Se eu tenho uma reunião de 50 minutos, eu vou ter que gastar, pelo menos, uns longos 5 dias de preparação para essa reunião. E vou ter muito tempo depois para que eu possa ter o alcance desses objetivos. Então, a negociação não se encerra num determinado momento. Eu vou ter duas oportunidades. Ou eu vou para uma rodada, sento com alguém que eu não conheço, e a partir daí, rapidamente, eu vou ter que mapear, fazer ou não. E, em contrapartida, se eu já puder saber quem são os pares, ou quem agendou, ou quem tem interesse, eu posso preparar com antecedência uma série de leituras. As ferramentas, nós vamos discutir daqui um pouco, elas permitem você aprofundar, né, como se fosse um médico, para diagnóstico que você possa ter com as empresas. E como você pode, na medida em que consegue mapear, né, criar e identificar oportunidades de trabalho? Um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é identificar seu perfil. Né? Afinal, quem é você e qual é o seu modelo de trabalho? Se eu fosse alguém estranho, eu diria que você é especializado no quê e é bom no quê. Então, faça essa lição de casa e antes de sentar para conversar, ver qual é o seu segmento de atuação. Talvez você não seja a melhor qualidade, talvez você esteja buscando melhor logística, talvez você seja mais flexível em um ponto A ou B, mas esse seu perfil precisa estar muito claro. Se você for fazer cursos de negociação, né, e para quem gosta, tem um autor chamado Yuri, que é o principal mestre de negociações internacionais, né, de Harvard. Ele diz o seguinte: olha, primeiro, veja onde você está e qual a diferença entre as duas partes. Aí você vai saber exatamente que jornada você vai ter que trabalhar. Então, você estabelecer no que você é adequado, essa eu acho que é um ponto, é uma lição de casa antes dessas rodadas que a gente vai ter já no Inspira. Né? Avaliar tendências de mercado, isso é comum e todo mundo tem, mas tem um empirismo muito grande em termos de taxas, câmbio, tem muita especulação nisso. Mas se você tem o seu objetivo muito claro, você já sabe o que você está buscando nessa situação. Um ponto que é determinante é você identificar o seu cliente. Então, não se preocupar em rapidamente falar quem é você, o que você tem para vender, mas qual é o seu mundo, nós vamos discutir um pouco mais para frente, e que eventualmente que dores que você pode resolver. Hoje em dia tem um livro muito bacana também, que chama Receita Previsível. É um livro que vale a pena, ele é muito importante em termos de modelos de gestão com tecnologia e negócios. Ele fala o seguinte: você, antes de falar de negócios, você tem que fazer um bom mapeamento, como eu disse anterior. E não pode se falar de dinheiro e negócios antes de você entender qual é a dor. Usando uma simbologia comum a todos, um médico não pode falar de qual é a receita e o custo da cirurgia antes de identificar
primeiro, se você está com essa dor e se é conveniente a fazer algum procedimento ou não. Usando um paralelo entre nós, segurar a ansiedade e não tentar já ir para o primeiro momento para cima do cliente pode ser um caminho importante. Eu aprendi em negociação com pessoas de fora, principalmente do Oriente Médio, que eles falam o seguinte: quem fala muito está precisando. Então, se você puder não ter o tempo como inimigo, pode ser um caminho muito importante. Tem gente até que faz uma série de técnicas para você relaxar e poder conversar sem a ansiedade. Os orientais sabem fazer isso, né? De uma maneira de fechar os olhos, se ouvir e não serem pressionados a responder rapidamente. Um outro ponto que eu queria colocar como criar diferenciais e oportunidades é o conceito de qual é o seu grande diferencial de mercado, né? E volto a insistir que qual é o seu perfil, mas no que te faz diferente. Por que você deveria ser percebido como o melhor parceiro? Num mercado, todos têm espaço. Pode ser um líder, pode ser um desafiante, pode ser um seguidor, pode ser alguém de nicho. Né? Não importa se você é da China, se você é da Espanha, da Itália, Brasil, seja onde for. Você tem condições de criar um diferencial competitivo. Isso é que acaba criando uma condição de você identificar oportunidades de uma maneira correta. E aí tem uma frase também de efeito que eu gostaria de compartilhar com vocês. E negociação é uma coisa que envolve você saber falar e ouvir. E uma definição muito antiga é de Sócrates. Olha onde eu fui chegar agora. Sócrates fala que, e não é aquele jogador, é uma pessoa mais antiga que ele, fala sobre 3 Cs. Para você poder ser bem-sucedido nessas relações, na oratória, no formato, primeiro, você tem que ter conhecimento do mercado. Então, eu preciso conhecer muito bem da minha área e da área que está envolvida outra pessoa. 2, você tem que ter competência. Conhecimento, segundo, competência. Eu tenho que ser bom no que eu faço, tenho que ter segurança da minha qualidade, na entrega, no formato. E o terceiro, que tem a ver com o nosso tema agora, é que você tem que ter carisma. Carisma é saber se colocar na condição do teu parceiro. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho competência e eu entendo o outro lado, eu consigo ter um ambiente extremamente favorável. Então, cuidado com as rodadas, no sentido de que você já queira tomar rédea da conversa. Abra e crie uma situação para que você possa ter as dores, para que isso permita você oferecer seu diferencial de uma maneira competitiva. Eu vou mostrar algumas técnicas depois de como construir essas argumentações. Ferramentas. Agora, se nós estamos falando de online, infelizmente eu tenho que falar do maior número possível de ferramentas que são importantes no dia a dia. E eu quero destacar aqui, na verdade, 3 pontos chaves. O primeiro deles são ferramentas de pesquisa. Não sei quantos vocês conhecem, mas 5 delas são determinantes, né? Isso para que você possa pesquisar, principalmente mercado internacional, qual que é o ambiente. Existe, como eu disse para vocês aqui, um link embaixo, que você pode entrar em cada uma delas, já tem onde ir, explica como funciona. Eu não vou cansá-los agora explicando a diferença dentro de cada uma delas. Mas elas, tanto Alice, tanto Google Trends, como GlobalNet, Brasil GlobalNet, você consegue ter um mapeamento muito importante do que você gostaria de entender antes de dar os primeiros passos. Então, se nós temos uma rodada ou vários players agora, que é no dia 25 a 27, conversa com o Luiz, pergunte para a Ilza, conversa com a Aline. A tendência é pessoas de que país? O meu produto, quem mais teria interesse? Quem eles imaginam que possa ser alguém que queira conversar comigo ou que eu poderia estar conversando? Lembra que a tua situação não tem que ser passiva, você pode ser também ativo nessas negociações. E feito isso, vai porque a gente combinou, mapeia. E usa essas ferramentas de pesquisa para que você possa ter uma ferramenta bem estruturada. Um segundo ponto, são 12 ferramentas que te permitem você hoje, no mundo da tecnologia, ter reuniões produtivas, que elas te permitam você utilizar de uma maneira organizada. Na verdade, são 12, eu só listei 11, porque a 12ª eles colocam como o Facebook. Eu acho que, pela minha experiência, elas não funcionam muito bem, mas uma série dessas, como Google, Hangouts, Zoom, né? Zoom é uma das melhores que tem para a gente usar, como também a Teams da Microsoft é muito comum, né? Skype, eu acho que é mais um ambiente nacional e para pequenas pessoas, mas também ele funciona. Você tem que descobrir não qual é a sua necessidade, mas qual é
a preferência também do outro lado. E, geralmente, oferecer, quando você está pré-agendando ou não, ou para posteriores contatos, quais são as 2, 3 ferramentas que são importantes para vocês, né? Uma que eu chamo a atenção aqui, essa Slack, que é pouco utilizada e muito boa, eu tenho conhecidos, inclusive, nos Estados Unidos, né, onde Airbnb, todo e qualquer projeto de negociação ou não é feito através dessa ferramenta Slack, porque ela te permite criar projetos internos com o teu negociador. Então, independente de você ter essa plataforma de negociação, ela te permite depois você utilizá-la como ferramenta, troca de informações. Vale a pena vocês conhecerem, darem pelo menos um conhecimento melhor nessa ferramenta. Eu estou apanhando ainda, estou tentando aprender, mas sei que já muita gente está utilizando de uma maneira muito interior, né? E como grandes conceitos, principalmente para essas ferramentas, elas estão disponíveis, mas sempre estar atento com respeitar diferenças de agendas e fusos horários. A gente sabe que isso é um fator normal e não importa na primeira rodada que você possa ter agora no nosso evento do Inspira, mas lembre depois de entender isso como agendamentos, próximas reuniões e onde vai ser feita essa história. Se possível, tente sempre mandar o assunto, o tema que você quer com antecedência. Ou, se for o caso, uma reunião rápida, já tenta inicialmente colocar de qual o assunto que você gostaria de discutir ou não. É como se fosse uma pauta básica, com tempo e o que você quer conversar, isso é relevante na estrutura. Buscar ser um comunicador inclusivo. É muito comum ter reunião onde tem várias pessoas envolvidas, né? Então, dê um jeito de, pelo menos, fazer perguntas para que 2 ou 3 áreas que estão participando tenham alguma contribuição. Pode ser alguém que está lá do jurídico, pode ser alguém da parte só fiscal, administrativa, logística. Então, não fique só com o principal interlocutor, mas tente entender algumas contribuições. Isso pode dar uma informação bacana para a gente, né? E comece a garantir que todos possam ver e ouvir. Foi o que aconteceu aqui com a gente. Começou antes de vocês entrarem, a gente já abriu, já negociou, tudo certinho. Na hora cai, volta, oscila, mas sempre tem que ver se está podendo ser visto, que está se ouvindo, o tom está bacana, né? E quando, em negociação online, também uma coisa importante, quando existe uma pergunta, repetir a pergunta, porque elimina a barreira de idiomas ou de perfeito entendimento. Se a pessoa perguntou qual é a minha capacidade de produção de entrega dos próximos 30 dias, falar, entendi, você está me perguntando, então, como é que eu posso te entregar meus produtos em 30 dias? Faça a pergunta para ver se é exatamente o que está sendo conversado, para evitar mal-entendido ou respostas que não sejam corretas. E, por fim, né, a principal ferramenta é documentação, né? Se possível, grave, se possível, anote tudo isso de uma maneira positiva, ok? Se essas são as ferramentas, quais seriam as importâncias, né? As ferramentas ainda, dicas de online para a gente poder utilizar, né? Antes, navegue a ferramenta antes da reunião, veja os links, veja os downloads, veja se isso está tudo ok ou não. Um ponto que é determinante. Isso é um checklist, pode ser não importante para você que está participando da negociação, mas quem vai te ajudar, quem está te assistindo, tem que entender que isso faz parte do jogo. Compartilhe essas informações com quem é da tua equipe, porque elas têm que entender que você está exposto e você precisa de suporte para situações críticas que podem acontecer. Daquele jeitão, né? Os links, manda, vê se a pessoa recebeu ou não, se está em ordem, mandou por WhatsApp, mandou por e-mail, cerca isso melhor. Testar a câmera, microfone, as apresentações, se elas são atualizadas, escolher um lugar tranquilo e com fundo neutro, que é quase impossível isso hoje em dia, né? Prepare-se, até uma besteira, quando você faz negociação ou ensina pessoas a fazerem televendas, esse negócio todo, uma venda básica, a pessoa precisa aprender a se preparar antes da reunião. Respirar, estar tranquila, em paz, né? Esquece os problemas e vai para o dia a dia. Eu mesmo fiz isso antes de começar o nosso bate-papo. Mas também tem que ter esse rito, uma negociação internacional online. Quando você não estiver falando, desligue o microfone, respeite a vez dos colegas. Às vezes a gente fica um pouco chato, porque alguém está falando mais que gostaria, mas tempo é relevante e ele é amigo, como nós conversamos, né? E, se possível, né, se vistar adequadamente para não ser pego de surpresa. Na web, hoje em dia, você está vendo muitos vídeos engraçados e gente que levanta, esquece que está em casa, volta, começa, né?
fazer besteira. E regras básicas que combinam entre a gente, né? Proibido comer, né? A pessoa está conversando e comendo aquele salgadinho, fica um negócio feio, barulho, e não é sinal de respeito ao outro lado, né? Cuidado com a voz, porque como tem às vezes problema de ligação, a gente começa a falar muito alto. Então, de repente, você está tentando conversar com alguém que está gritando com você. Não é uma relação muito gostosa, né? E uma regra de trânsito que é importante é nunca ultrapasse, né? Procure entender qual é o seu objetivo daquela reunião e você tem que se manter aquele objetivo. Não ultrapasse o que você estava querendo. O fato de ser uma pessoa ambiciosa, um bom negociador, não quer dizer que você tenha que ter total domínio na reunião. Ela tem que ser feita a dois. Aqui é a parte mais chata de tudo que a gente está falando, porque definindo objetivos, né, e colher estratégias. Como sou professor acadêmico também, eu tenho o defeito de gostar de coisas acadêmicas, embora eu acho que a gente não precisa disso numa negociação internacional. Mas algumas empresas de grande porte ou não, elas têm esse mapeamento antes de conversar com você. Se você já dispõe, pelo menos você sabe qual é a visão do outro lado. É muito comum, principalmente empresas não tanto orientais, mas empresas mais americanas e algumas já europeias, elas planejarem muito antes de abordar. Outras vão no jeitão mesmo de bota na frente que eu fecho um negócio. Mas se eu quiser ganhar profundidade disso, principalmente para discutir a estratégia da minha empresa de 1, 3, 5, 10 anos, eu vou precisar desse canal de negociação internacional concretamente nos próximos anos. Uma forma que tem é uma ferramenta de Porter, né, que chama análise de mercado. Isso é muito importante, é uma ferramenta técnica que permite você analisar mercado. Os links, como eu sempre falo, eles estão aqui embaixo para que você possa ter. Tem até modelos de como fazer gestão do planejamento estratégico. É um índice, um material que vale a pena você ter guardado e talvez um dia, quando tiver um tempo e for importante, dá uma navegada só para entender quais serão as perguntas-chave que são feitas quando você tem uma análise de mercado. Uma outra técnica tão importante quanto e pouco utilizada, embora em negociação internacional ela é relevante, é o que a gente chama de PESTEL, né? Onde você tem desde qual é o fator político, qual é o fator econômico, qual é o fator social, qual é o fator tecnológico, ecológicos, legais. É quase que um checklist para você poder entender. Usando um exemplo, em termos de que nós estamos falando de termos ecológicos, o que é importante de reciclagem, o que é importante para um ou não, quem está buscando matérias-primas ou não, fator político, né? Como é que está problemas de câmbio ou não, conversas ou não. Vamos ver Beirute, como é que está acontecendo hoje. Olha que caos que está tendo, tanto econômico e político, Argentina. Então, fazer esse prévio mapeamento com um checklist desse, usando aquelas ferramentas que eu falei anteriormente, pode ser um caminho bacana de trabalho. Um terceiro também, que é Porter, né, que também é muito utilizado, é a análise de cadeia de valor. Né? Isso é muito importante, esses dois termos, tanto cadeia de valor, como outro termo também em inglês, peço desculpas, né, que é cluster, que é essa cadeia produtiva, que a própria Yuzi comentou na nossa abertura. Isso vale a pena você entender de como movimenta o teu setor. E com quem eu estou conversando ou negociando, qual é o porte e a participação dele, se é um mero fornecedor de produtos, se é uma pessoa relevante ou não, se ele tem alta tecnologia embargada ou não, se ele está me vendo como um parceiro permanente ou não, se em função da crise, e tem os dois lados nessa história, muita gente está sem capacidade produtiva e está precisando urgentemente de produto. Então, de repente, é uma coisa pontual ou não, para que a gente se posicione de uma maneira neutra. Aí volta para a aprendizagem oriental. De repente, um grande pedido agora é só uma coisa pontual, que às vezes eu abro demais o preço porque estou achando que eu vou fazer negócios no futuro. Quando é uma atividade pontual. Se eu abrir muito a margem agora, eu não vou ter como recuperar a longo prazo. Em contrapartida, se existe perspectiva de crescimento, eu posso ceder um pouco mais. Aí volto no IURI e na negociação. O preço mínimo e máximo já tem que ser previamente estabelecido. E uma ferramenta básica que todo mundo sabe também, que é aquela análise que chama de PFOA, análise SWOT, né? Que é ver seus fatores positivos, negativos, forças e fraquezas, que isso pode ajudar. O que eu considero, talvez não seguir esses 4 modelos acadêmicos, mas pensar em algumas perguntas assim. Onde eu quero estar nos próximos 3 anos? Quero estar na praia. Não é isso que eu estou perguntando.
Você vai estar operando em que mercados, com que tipos de produto ou não. Você vai ter menos fábrica, mais fábrica. Você vai ter mais fornecedor ou menos fornecedor. A tua estratégia tem que ser muito boa. O segundo ponto é o que você tem que melhorar, porque onde a gente perde negociação é onde a gente não é tão bom. Então, esteja preparado onde você não é tão bom, porque é isso que vai fazer com que a gente não consiga ser efetivo, né? E o que a gente quer atingir? Volta nos objetivos. Eu posso ter um objetivo de mercado. Eu quero entrar no mercado, eu quero conquistar, eu quero buscar um tipo de produto, quer dizer, é um objetivo de marketing, propriamente dito. O outro é financeiro. Quanto que eu quero gerar de dinheiro, moedas, câmbios, lucro, margem, EBITDA, não importa qual é a sua técnica. Mas eu tenho marketing, eu tenho números e também eu tenho a ver com estrutura. Né? O que eu quero atingir em termos de estrutura? Eu quero mais gente, menos gente, eu quero mais parceiros, menos parceiros. Então, uma negociação pode ser não só uma situação pontual, mas o desenvolvimento de um relacionamento que possa ter um grande valor na sua estrutura a curto, médio e longo prazo. E a pergunta mais difícil é com quem você pode contar. Né? Você sozinho negociando uma malinha velha, descendo no aeroporto, conversando com alguém sem uma infraestrutura, a capacidade de barganha é zero. Né? Mas com quem você pode contar? Uma coisa é que você pode contar com a Sintecal, não tenha dúvida. Então, use essas portas para que te deem músculos para que você fique mais forte. Então, antes de sentar com alguém, veja também na tua própria cadeia de valor, que é a Sintecal, com quem você pode contar, quais são aquelas empresas, quem são os fornecedores que você pode citar, você começa a ganhar um pouco mais de músculo para poder definir essas estratégias. E como é que você monta esses cenários de venda e apresentações de alto impacto? Óbvio que no nosso próximo encontro nós vamos entrar em detalhes de como você monta essas apresentações. Mas tem 3 conceitos aqui que eu queria defender com vocês e acho que é importante, já que nós temos 13 dias para a preparação do nosso Inspira Mais. Tá? Uma primeira ferramenta, e tem os links embaixo, como eu tenho prometido para vocês. Tem um termo técnico agora que chama pitch day. Na verdade, a gente chama isso de texto de elevador, coisa de americano. Que você tem que, no menor tempo possível, explicar quem é você, qual é a vantagem, por que a pessoa não vive sem você e como a gente vai fazer negócio juntos. É uma coisa mais ou menos boba, mas tem modelos muito fortes. Isso que a gente chama de pitch day. Tem um link aqui embaixo que ensina como fazer isso. No fundo, é responder 5 perguntas, que é o melhor momento da história. Eu explico daqui a pouco como você organiza isso. É quase você fazer uma apresentação da tua empresa em menos de 3 minutos. E isso é saber responder essas 5 perguntas. Então, toda a abertura tem que ser feita a partir de de um entendimento da tua argumentação básica de venda, que é esse pitch, que esse texto te ensina a fazer de uma maneira muito simples. Eu gosto e tenho utilizado. São as empresas modernas de tecnologia hoje que fazem as startups para conversar com grandes investidores. É uma negociação internacional, onde quem está falando, às vezes, é um menino aqui, pode ter um inglês mais ou menos ou não, mas não tem a linguagem de negócios. E se abriu e não explicou, vai perder o negócio. Então, isso pode ser uma ferramenta que seja um diferencial competitivo importante para você. Aposta nessa situação se você não a tem, porque eu acho que ela é bacana. No fundo, não é quem eu sou, de onde eu venho, alguma coisa, se eu gosto de chimarrão, se volta, essas coisas talvez não agreguem num relacionamento corpo a corpo, mas na abertura, o que eu estou querendo ou oferecendo de oportunidade. Esse é aquele jeitão americano de abrir porta e falar para que venha ao mundo. O 2, aonde que você quer atuar? Terceiro, que solução ou que necessidade você tem claro? Quais são os seus diferenciais e o que está buscando? Se você responder isso em 2, 3 minutos, e tem forma de fazer isso. Minha dica, preencha, conversa com a patroa, conversa com ninguém, conversa com o marido, com quem quer que seja, monte o script, teste, faça 2, 3 vezes, grave, escute, veja se ele está convincente. Isso é um bom modelo de você ter apresentações de impacto enxergando cenários de venda. Um segundo que eu vou pedir que vocês façam, quem não conhece, fazer com muito carinho, é entrar no Canva. Não é Canvas, que é um modelo de fazer planejamento. Canva é um site para fazer apresentações de alto impacto. E 99% delas são gratuitas. Faça as suas apresentações no Canva. Elas ficam muito competitivas, ficam bonitas. Você já compartilha com antecedência. Você pode fazer uma institucional de um dos seus produtos. Aposte nessa tecnologia, Canva. Eu acho que ela
Não pode ser PowerPoint para mandar para as pessoas. Tem que ser uma ferramenta assim, desse jeito. E uma terceira técnica e dica que eu acho importante vocês terem na cabeça, isso é uma coisa também antiga, coisa de velho falando, mas isso é a escola do teatro grego, olha, se é possível. Fazer uma apresentação, tem o primeiro ato, quem gosta de filme entende assim, o primeiro ato, né, é a primeira fase do filme, dura 20, 25% do filme. Se o filme tem 1 hora, 10, 12 minutos é o primeiro ato, que tem uma abertura, esse negócio todo. Daí acontece alguma besteira que entra no segundo ato, que é a confrontação. Aí começa a morrer, atirar, voltar, aí vai para mostrar para que veio. Né? Isso é metade do tempo do filme. E o finalzinho é quando começa a ter a resolução dos problemas. É quando começa a resolver, voltar para acabar com o final feliz. O que a gente quer colocar como raciocínio? A sua apresentação, independente de um esquema, pitch, independente de uma boa apresentação, Canva, você tem que ter ela preparada mentalmente como abertura, desenvolvimento e fechamento. Isso Steve Jobs ensina a fazer. Ele utiliza isso há décadas. Portanto, alguém de tecnologia usando negociação internacional, né, usando uma ferramenta antiquíssima. Então, procure entender esse primeiro, segundo e terceiro ato. Se uma reunião como a de vocês vai ser alguma coisa de 20 a 30 minutos, eu acredito que é um tempo bacana. Se ganhou tempo é porque o do outro lado está concordando. Já divida esses 30 minutos em primeiro ato, segundo e terceiro ato. Então, use essa técnica. Primeiro ato, apresentação e tal. Né? Use, se é 30 minutos, 5, 6 minutos no máximo. Aí vai para o segundo instante, que é a confrontação. Vá para os pontos chaves que você está precisando ter. Qual a sua solução, quais são os seus diferenciais, como está buscando. E o terceiro ponto é o final da história. Como vamos fazer juntos, como vamos trabalhar. Se você conseguir juntar essas 3 ferramentas, eu acredito que dê para criar uma base muito sólida e muito bacana de negociação. O que é importante a gente começar a entender como checklists para a gente começar a entender nesse nosso bate-papo, né? Tem aqui embaixo, tem um link também de como você pode reter seu processo de pré-vendas, vendas, pós-venda, mais para que possa reorganizar isso. Mas é importante, na minha cabeça, nesse encerramento nosso, de colocar alguns pontos. Primeiro, identificar o principal fornecedor, né? Quem é esse parceiro? Quem é esse que está te fornecendo produto ou uma situação de negócio? E se o idioma é acessível ou não? De repente, a pessoa pode ser, já vi acontecer isso, de repente é um espanhol falando com um brasileiro e nós usamos inglês, só que o inglês não é forte para ele. Né? Então, tente enxergar qual é o idioma da história, isso é muito importante. Né? Um outro aspecto que é importante é a autoridade. Eu ontem mesmo tive uma reunião muito importante numa situação qualquer, também usando web, também com tecnologia, só que quem estava do outro lado não tinha autoridade de decisão. Era uma pessoa importante, mas pessoa errada para a discussão. Então, procure ver quem está do teu lado e do outro lado também, se está pronto numa negociação online rápida de conseguir fazer isso de uma maneira bacana. Né? Definir moedas e valores. Então, gaste tempo antes disso e já crie as suas tabelas, né? Com as principais moedas e quem são os participantes do Inspira Mais. Procure enxergar curto, médio e longo prazo. Vai naqueles sites que eu pedi para você olhar e veja tendências, veja câmbio, veja valores, qual é a previsão de 6 meses, 1 ano. Tente enxergar como um financeiro. A molecada de investimento hoje, aquelas fintechs, sabem fazer isso com uma brincadeira muito grande, mas entenda a moeda e valores a curto, médio e longo prazo. Isso é determinante. Eu estou conversando com uma pessoa que também, com várias operações de China, e houve, os contêineres ficaram parados, voltou, vai para... Agora está na Receita Federal, está liberando, a pessoa tem a prioridade de compra, quanto que ela... Então, são decisões complexas que vai ter como fazer. Qualquer empreendedor sabe tomar decisão, mas se cerque de todo e qualquer amparo. Né? Lembrando que a negociação envolve confiança. Você pode até não dominar o idioma, mas se você tiver capacidade, se você tiver apetite, né? Eu admiro muito, principalmente os chineses, que chegam aqui com problema de comida, de tudo, não tem idioma, com uma cultura milenar, mas que a gente desconhece, muita gente até é crítica, tem que respeitar a cultura dos outros. Você está
conversando com mundos pessoais diferenciados. Então, confiança é feito não por gostar da mesma coisa, mas por ter o mesmo propósito. Então, confiança depende do seu propósito de fazer um bom negócio. E lembrando que bom negócio começa sempre a partir da gente, né? Então, se a gente conseguir planejar e executar, a gente está em um bom instante. Agora eu vou... aqui seria importante vocês entenderem que na apresentação, aqui vocês vão ficar 10 anos, para quem quiser, brincando com os links, né? Então, exatamente a gente preparou para que vocês possam ter maior profundidade e superar, eventualmente, essa abordagem superficial que eu estou fazendo. Concluindo, para abrir perguntas e passar para Luiz ou para a Lina, quem tiver um comentário. O que eu gostaria de encerrar como... encerrar não, deixar aberto e me coloco à disposição de vocês para qualquer ponto de informação. O que eu enxergo negociação? Negociação internacional é uma opção. Para você fazer isso, não precisa ter histórico. Você não precisa ter feito isso uma vez. Pode ser a primeira vez. O que deveria pensar? Primeiro, como eu me preparo? Antes, durante e depois. Se não tem segurança, coloque alguém do seu lado. Né? Use parceiros. É muito importante isso. Outro, se você não tem idioma, coloque alguém que tenha fluência. Mas lembre que a pessoa pode falar idioma, mas não entende de negócio como você. Então, crie, se preocupe em organizar isso da melhor forma possível. E quando conversar com alguém, como que é a base de qualquer mundo de negócios, o respeito à cultura, a atenção, o tempo, mandar materiais com antecedência, mandar pauta com antecedência, encerrar, agradecer, né? E assim funciona. Eu vejo que tem uma Silvana, obrigado pela pergunta, Silvana, de como trabalhar no pós-venda. Como eu havia comentado, Silvana, uma das técnicas importantes, não sei se você a utiliza ou a conhece, eu até comentei que tinha um negócio chamado inbounds. O que eu quero dizer isso como técnica, para responder nesse tempo para você? Se eu fiz uma boa lição de casa, tive a reunião, e já durante a negociação eu já preparei os próximos passos. Né? Então eu já sei que, por exemplo, durante a negociação, eu já vou estabelecer meus 3 próximos passos. Primeiro, pós-venda, já estabelecer próximos passos durante a reunião. Ponto 2. Inicialmente, já mandar imediatamente, não menos que um dia, já um texto de agradecimento, né, no idioma da pessoa, né, e mandando exatamente os anexos, eventuais outros que você possa ter conversado. Estabelecer já nesse agradecimento próximos contatos que você deve procurar nos próximos dias e coloca isso dentro de um mapa de relacionamentos. Você vai acompanhar a cada semana ou 15 dias. O próprio inbound vai te ajudar a escolher ferramentas de sustentação. De repente, como você não vai ter assunto de negócio, você pode estar mandando um e-book ou um catálogo específico ou análise comparativa. Você vai ter que ter materiais de maior profundidade para mostrar que você tem interesse, que você está atento. Se eu não respondi, manda depois uma mensagem que eu posso conversar contigo particularmente. Uma outra pergunta, Luiz, dizendo como cativar o comprador da reunião online, já que ele não terá acesso físico aos produtos. Luiz, lembra que o Comex, o mercado exterior, é uma ferramenta utilizada há décadas. Isso já começou desde séculos atrás, os portugueses já sabiam fazer isso com as navegações da vida. Mas na reunião online, você não tendo o aspecto físico, você pode utilizar materiais demonstrativos técnicos, você pode disponibilizar. Hoje em dia tem ferramentas digitais, conversa com a Ilse que ela conhece bastante isso. Já tem hoje, você tem condições de ter produto com altíssima qualidade, né? Altíssima qualidade. Mas você pode, talvez, não substituir não a apresentação técnica do produto, mas sobre features, características e fichas técnicas que você pode disponibilizar. Silvana me pergunta, as negociações online, nacional e internacional, vão facilitar a aproximação com os compradores. Elas ficarão definitivas, isso mudará a forma de negociação a partir de agora? Silvana, eu sou extremamente otimista e estou muito feliz com toda essa fase que a gente está passando. Primeiro, todos nós, eu, você, talvez você, não sei você, mas muita gente, primeiro, está tendo que rever o negócio, está tendo que rever custos de uma maneira bacana, está tendo que negociar fora com mais objetividade. Essas ferramentas vieram. Dificilmente a gente vai fazer uma viagem como a gente fazia antigamente, sem antes estar melhor preparado. Antes você pegava um avião, entrava numa missão qualquer e na hora você resolvia.
Eu acho que a gente vai começar a ser mais efetivo, a gente está profissionalizando a área, o que eu fico muito feliz, Silvana, que o mercado está mais profissional. Então, a gente tem que estar melhor preparado. Eu tenho certeza que do outro lado também está. E com mercados instáveis, com essas coisas todas, o prévio mapeamento é determinante para que a gente possa ter. Eu estou muito feliz, eu acho que o online vai fazer com que a gente ganhe objetividade empresarial e permitir que pessoas que mesmo não se conhecem, como eu e você e vocês, que a gente possa ter uma interação e abrir uma linha de comunicação futura, né? Então, na verdade, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Vou pedir depois, caso vocês tenham interesse, que Luiz, né, que é o principal executivo nessa área internacional da Sintecal, que disponibilize, caso vocês queiram, meu e-mail ou meu WhatsApp, que está à disposição de vocês. Nós temos um bate-papo no dia 19, espero ter atendido parcialmente a necessidade de vocês, mas no dia 19 a gente entrar mesmo na apresentação de ferramenta, pôr um pouco mais a mão na massa. E, portanto, aqui foi mais uma provocação, gerar materiais e fico à disposição de vocês para qualquer outro ponto que seja importante, ok? Eu fico à disposição de vocês agora. Talarico, muito obrigado, né? Acho que a tua fala foi muito útil para todos nós, né? Não só para as empresas que vão estar em rodadas, porque isso vai ser parte agora do cotidiano de todos. Só reforçar, então, dia 19 a gente tem a continuação, né? Uma segunda parte dessa preparação, né? É um outro tema, um outro tópico, mas o objetivo é o mesmo, né? Auxiliar todos vocês, seja no Inspira Mais, seja nas rodadas do Projeto Comprador, ou seja em qualquer outra reunião online que vocês tiverem de negócios, né? O material, a apresentação do Talarico vai estar ainda de manhã na plataforma de inteligência, né? Então todos têm acesso ali, os associados e participantes do projeto têm acesso. E o vídeo também, tá? O vídeo ele demora um pouco mais, porque a gente tem que fazer o download e subir no YouTube, então até o final do dia ele vai estar disponível também. A gente espera então todos vocês dia 19, né, na segunda parte, na segunda etapa dessa conversa aí com o Talarico, que nos trouxe, enfim, diferentes informações e insights já para a gente aplicar na nossa preparação. E assim como a gente espera todos vocês no Inspira Mais também. Obrigado, Talarico. Nos vemos dia 19, então. Obrigado a todos que ficaram, né? A gente não teve queda de participantes durante o evento, isso mostra que foi muito boa a conversa. Então, dia 19 a gente espera todos vocês novamente.